Olá, eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Sejam muito bem-vindos a essa primeira aula. Antes de começarmos, gostaria de fazer uma observação importante. Ao longo desse curso, utilizaremos conceitos da tanatologia para compreender os processos de perda, mudança, sofrimento e adaptação que acompanham a experiência humana. Mas quero deixar algo muito claro: a tanatologia é apenas uma ferramenta valiosa, útil e capaz de nos ajudar a compreender determinados aspectos da dor humana, mas continua sendo uma ferramenta. Como cristã, não acredito que a tanatologia substitua a palavra de Deus. Não acredito que ela substitua a ação do Espírito Santo. Não acredito que ela substitua a oração, a comunhão com Deus ou a esperança encontrada em Cristo Jesus. A tanatologia pode nos ajudar a compreender o luto, mas não pode oferecer salvação. Pode nos ajudar a identificar emoções, mas não pode redimir a alma. Pode nos ajudar a entender a dor, mas não pode ocupar o lugar daquele que é capaz de restaurar o coração humano. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus enfrentaram perdas, perseguições, crises, sofrimentos, muito antes de existir qualquer ciência voltada ao estudo do luto. E foi a palavra de Deus quem o sustentou. Por isso, durante esse curso, utilizaremos a tanatologia como quem utiliza uma lanterna para iluminar parte do caminho. Mas a nossa direção continuará sendo dada pelas Escrituras. A tanatologia nos ajuda a compreender determinados processos. A palavra de Deus nos mostra o propósito, a esperança e a verdade que permanecem mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Meu objetivo aqui não é substituir a fé pela ciência, é utilizar uma ferramenta humana para compreender melhor aquilo que a própria Bíblia já revela sobre a condição humana diante das perdas, das mudanças e da esperança dos últimos dias. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Quando as pessoas ouvem a palavra apocalipse, normalmente imaginamos grandes catástrofes, terremotos devastadores, conflitos mundiais, meteoros caindo, colapsos repentinos, cenários dramáticos. Mas e se o fim de uma era não acontecesse de uma única vez? E se ele acontecesse lentamente, de forma gradual, quase imperceptível? E se o maior sinal dos últimos dias não fosse um evento repentino, mas uma sequência de perdas acontecendo diante dos nossos olhos? Porque talvez seja exatamente isso que estamos vivendo. O mundo não acabou, mas está mudando. E essa mudança produz luto. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de compreender. Muitas pessoas sentem tristeza, ansiedade, insegurança, irritação, medo, mas não conseguem explicar exatamente o motivo. Elas olham ao redor e percebem que algo mudou, mas não conseguem definir o que foi perdido. E a tanatologia nos ensina algo importante: nem todo luto acontece quando alguém morre. Também sentimos luto quando uma realidade desaparece, quando uma fase termina, quando uma referência deixa de existir, quando aquilo que conhecíamos deixa de ser reconhecível, e é exatamente isso que muitos estão vivendo. Quando falamos sobre escatologia, geralmente pensamos em profecias, mas hoje quero olhar para outra dimensão, a dimensão emocional, porque existe um luto acontecendo, o luto coletivo, um luto silencioso. Muitas pessoas sentem que o mundo onde cresceram está desaparecendo.
os valores mudaram, as relações mudaram, a forma de educar mudou, a forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de enxergar a verdade, a forma de fazer política, a forma de consumir informações mudaram, tudo mudou. E diante de tantas transformações, surge uma sensação difícil de explicar, a sensação de que algo importante está se perdendo, mesmo que não saibamos exatamente como descrever. Em Mateus 24, ao responder aos discípulos sobre os sinais dos tempos, Jesus mencionou guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos, mas utilizou uma expressão interessante. Ele chamou essas coisas de princípio das dores. Não era o fim, era o começo, a primeira fase, os sinais iniciais. Do ponto de vista da tanatologia, isso lembra muito um corpo adoecido. Antes de um colapso, existirão sintomas. Antes de uma perda completa, existirão sinais. Antes do fim, existirão dores. E talvez o mundo esteja exatamente nessa fase. Uma fase em que os sintomas estão por toda parte. Mas muitos ainda acreditam que nada está acontecendo. Uma das características mais marcantes do nosso tempo é a perda das referências. Durante décadas, as pessoas depositaram confiança em instituições, na política, na educação, na imprensa, na ciência, nas lideranças religiosas, na família. Não estou dizendo que essas estruturas eram perfeitas, nunca foram, mas havia uma sensação de estabilidade. Hoje, essa sensação parece cada vez mais rara. Escândalos se multiplicam, promessas são quebradas, autoridades decepcionam, instituições perdem credibilidade, líderes que deveriam proteger muitas vezes exploram. E quando as referências se enfraquecem, surge uma emoção muito comum no luto, a insegurança, porque o ser humano precisa de pontos de apoio e quando eles desaparecem, a ansiedade cresce. E por que tantas pessoas não percebem? Porque uma das primeiras fases do luto é a negação. Quando alguém recebe uma notícia muito difícil, frequentemente pensa: isso não está acontecendo. Logo tudo volta ao normal. É apenas uma fase. Vai passar. E talvez estejamos vivendo algo semelhante, só que em escala coletiva. Muitos ainda acreditam que todas essas mudanças são apenas temporárias e que em breve tudo retornará ao que era. Mas e se não retornar? E se algumas dessas perdas forem definitivas? E se estivermos vivendo não apenas uma crise, mas uma transição histórica? Essa é uma pergunta que vale a pena considerar. E onde está o perigo de viver sem elaborar o luto? Quando uma pessoa não reconhece suas perdas, ela não consegue processar. E aquilo que não é elaborado continua produzindo sofrimento. A mesma coisa acontece coletivamente. Quando não reconhecemos aquilo que está mudando, também não conseguimos nos adaptar. Ficamos presos entre duas realidades, aquela que já passou e aquela que ainda não aceitamos. É por isso que tantas pessoas vivem irritadas, ansiosas, polarizadas, exaustas, não apenas reagindo aos acontecimentos, estão reagindo às perdas que esses acontecimentos representam. E o que a tanatologia pode nos ensinar? A tanatologia nos ensina que o primeiro passo para atravessar qualquer luto é reconhecer a realidade, dar nome à perda, olhar para ela e aceitar que ela existe. Isso não significa desistir,
não significa abandonar a esperança, não significa aceitar passivamente tudo o que acontece. Significa apenas parar de lutar contra a realidade, porque só conseguimos atravessar aquilo que temos coragem de reconhecer. Existe algo muito bonito nas palavras de Jesus. Ele nunca prometeu que os últimos dias seriam fáceis, mas também nunca disse que seus discípulos deveriam viver dominados pelo medo. Pelo contrário, ele repetidamente nos chama à vigilância, à perseverança, à confiança, porque a esperança cristã não está fundamentada na estabilidade desse mundo. Ela está fundamentada em Deus e por isso faz toda a diferença. Porque quando nossa esperança depende das circunstâncias, ela morre junto com elas. Mas quando nossa esperança está em Deus, ela permanece mesmo quando tudo ao redor muda. Gostaria de encerrar essa aula com uma pergunta. Existe alguma coisa no mundo atual que você sente que perdeu, mas nunca parou para lamentar? Talvez seja uma referência, talvez seja uma expectativa, uma sensação de segurança, talvez seja uma forma de viver que já não existe mais, talvez seja a confiança em algo ou alguém. Dar nome a essa perda pode ser o primeiro passo para compreendê-la. E compreender uma perda é o primeiro passo para atravessá-la. Muito obrigada por ter caminhado comigo nesta primeira aula. Na próxima aula, vamos falar sobre uma das maiores dores do nosso tempo, o luto das referências. O que acontece quando as estruturas nas quais confiávamos começam a desmoronar? Eu sou Martina Powell, do Nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda discernimento para reconhecer os tempos em que vivemos sem perder a esperança. Até a próxima aula.